Graça e paz. Hoje eu queria olhar um texto de Jó, capítulo 11, verso 7, e olhar um pouco a característica do ser de Deus que esse verso coloca para nós. Jó 11, 7 diz: porventura, perscrutando, poderás compreender, achar Deus, poderás achar, compreender o Todo-Poderoso até a perfeição. Então, nesse ponto do livro de Jó, Jó já teve duas acusações levantadas contra ele. Ambas giram em torno da ideia de que Deus não pune os pecados, não pune as pessoas sem motivo. Ao menos de acordo com a lógica de Zofar, Bildade e Elifaz. E sempre que Deus pune alguém, ele o faz por uma razão específica, ou seja, por um pecado específico. E nesse caso, supostamente seria porque Jó teria pecado ou desagradado a Deus de uma maneira específica, e por isso ele estava sofrendo aquilo. Sua família está morta, seus bens se foram, sua saúde se foi, e Deus permitiu que o próprio diabo afligisse Jó em todos os aspectos temporais que você possa imaginar, exceto a morte. Então ele está sentado em um monte de cinzas, com feridas dolorosas, em meio à miséria absoluta, e esses amigos, entre aspas, vêm para consolá-lo, entre aspas, também. E Zofar, o vigia, traz agora uma terceira acusação contra ele. Jó dissera, em muitas palavras, que era puro e limpo em seu relacionamento com Deus. Não que era perfeito, mas que ele tinha um relacionamento correto com Deus, temente a Deus. Zofar vai contestar essa ideia e acusar Jó de ser apenas alguém cheio de falatório. Então o fato de Jó estar falando muito não significa que, pela força das palavras, uma situação ruim possa ser transformada em boa ou justificada aos olhos de Deus. É o que eles vão dizer. E Jó, ele tinha dito que a minha doutrina é pura, não é? E eu sou limpo aos teus olhos. Jó 11, verso 4. Então, essas duas coisas compõem o cerne do verdadeiro relacionamento com Deus, não é? Da verdadeira vida perante Deus. Fé e prática. Então, a doutrina de uma pessoa deve ser mantida pura, não é? Correta, e ela deve permanecer incontaminada do mundo. Então, qualquer que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, por exemplo, diz João, em 2 João 1,9. Então, a verdadeira religião é manter-se incontaminado do mundo, Tiago 1,27. Então, é importante lembrar que Zofar e os outros amigos vêm, de fato, com certa sabedoria bíblica, mas eles fazem uma aplicação mundana e não fazem uma aplicação bíblica, ainda que expressem várias verdades corretas, se elas são tomadas em seu contexto adequado. Então, de fato, eles estão apresentando algumas verdades, eu diria, sólidas, porém de forma totalmente equivocada na prática, na aplicação. São como mestres zelosos que têm uma forma de palavras sãs, mas aplicam o sentido delas de modo errado. Então, nessa passagem do capítulo 11, Zofar diz algumas coisas boas e verdadeiras, mas com um propósito falso. Isso faz com que toda a sua argumentação ao longo do livro seja considerada pecaminosa aos olhos de Deus, porque ele não se mostra de forma alguma um consolador, mas um acusador. E mesmo alguns dos argumentos que ele usa contra Jó deveriam ser usados contra ele mesmo. Né? Porque nessa mesma passagem ele argumenta que Jó é incapaz de conhecer a Deus e, no entanto, está explicando a Jó o porquê de Deus fazer o que está fazendo. Ou seja, afirmando-se mais adiante na ideia de que Jó pecou de alguma forma, né? E que Jó é acusado de achar que conhece Deus, mas Zofar está agindo como se ele conhecesse e está fazendo uma aplicação totalmente equivocada. Zofar estava, então, redondamente enganado. Né? Disse algumas verdades sobre Deus, mas não as colocou no devido contexto.
E o versículo 6 ele estabelece o fundamento para o versículo 7, que se torna um exemplo de: mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria. João 11, 5 e 6. Então, Zofar deseja que Deus demonstre que tudo o que está acontecendo a Jó não é tão simples e que o homem não é capaz apenas com muitas palavras de descobrir a sabedoria de Deus ao lançar sobre Jó cargas tão pesadas. Era como se ele dissesse: Jó, uma pessoa não é pura em doutrina e limpa na sua vida se tem uma aflição tão grande lançada sobre ela como você, como Deus lançou sobre você. Então, para ele, essas duas coisas não se encaixavam no caso de Jó. Não é que Zofar estivesse completamente errado. Quando os homens pecam, Deus de fato pode pressioná-los com aflição. A maior parte das pessoas sofre aflições por conta de seus pecados. E, de maneira geral, todas as misérias desta vida, na morte e na condenação, como dizem os padrões, por exemplo, de Westminster, resultam do pecado e da maldade. Por isso, Zofar não aplicou corretamente seus pensamentos à situação de Jó, porque Jó não estava sendo afligido por causa de um pecado particular, para ser esmagado, mas sim pela graça, para ser santificado. Então, Zofar diz o seguinte, algo que é bastante verdadeiro. Ele diz: porventura, perscrutando, poderás achar Deus? Procurando, você vai achar Deus. Poderás achar o Todo-Poderoso até a perfeição? Então, o texto hebraico aqui se refere a uma diligência exata de descobrir algo, ou contá-lo pelo número com precisão, sabe? Então, você pode descobrir Deus com o uso das suas faculdades mentais. É apenas uma busca e você acha que se o homem fizer isso, vai discernir esses caminhos. É tão fácil simplesmente descobri-lo. Esse descobrir, entre aspas, não significa encontrar no sentido de enxergá-lo ou de perceber que ele existe. Saber que Deus existe está exposto, por exemplo, em Romanos, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Quem? Todos os homens, Romanos 1:20. Então, até os homens ímpios sabem que Deus existe, embora o odeiem, e até tentam suprimir essas verdades. Então, pessoas ímpias fazem de tudo para tirar Deus das suas mentes. Elas têm que fazer um esforço enorme para tirar Deus das suas mentes, porque Deus se revela. Mas essa existência de Deus não é o que o versículo aqui está falando. O que então Zofar quer dizer? Ele transmite a ideia não apenas de saber que Deus existe, mas de investigar as profundezas do coração de Deus. Sabe quando em outro lugar diz que Deus, os meus caminhos são mais altos que os vossos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos? Tanto mais alto quanto os céus é da terra. Então, ele está reforçando a ideia de saber porque e como se manifestam as profundezas de Deus. Saber como e por que Deus faz o que faz, ser quem Ele é, ou ordenar todas as coisas na sua vasta providência que cobre todas as coisas. Ou seja, conhecer os recessos e os cantos da mente de Deus. Ele está perguntando, isso é possível? Então, a sabedoria de Deus, no versículo 6, é insondável. E no versículo 7, o Deus Todo-Poderoso não pode ser descoberto até as suas perfeições, seu caráter e seus atributos. Isso é, até o grau ilimitado de seus atributos e até onde eles se estendem e podem ser conhecidos. Jó concorda com isso. E ele já declarou isso, não é? Ele diz, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandiosas e inescrutáveis, e maravilhas sem fim, ou sem número. Jó 5, 8 e 9. Então, Deus pode ser encontrado até mesmo por
ateus e por todos os homens e pelas nações pagãs, mas ele não pode ser esgotado nas suas perfeições, nem por aquelas pessoas que são regeneradas. Ele não pode ser conhecido em totalidade. Então não é inútil buscar a Deus, ele ordena que o busquemos. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Isaías 55:6. E essa passagem, ao falar em buscar a Deus, não anula a necessidade de fazê-lo. Então a gente deve perguntar, em que momento os cristãos procuram descobrir, entre aspas, Deus? Até onde vão? É inútil tentar conhecer Deus em sua totalidade. Nem os homens, nem os anjos, que são seres limitados, conseguem fazer isso. Somente Deus pode comunicar certas verdades sobre Ele mesmo pelo poder do seu Espírito, tanto a homens quanto a anjos. Então, Ele faz isso em sua palavra, não na busca humana. Então, a palavra perfeição, aqui, né, no hebraico, em Jó 11:7, taklitz, significa fazer, descobrir completamente, chegar ao limite. Pode alguém descobrir os últimos aspectos de Deus, as partes infinitas de Deus? Pode-se contar até a extensão mais longínqua de Deus? A resposta é um retumbante não. Homens e anjos, querubins, serafins e todas as criaturas viventes jamais podem compreender totalmente essa perfeição que habita em Deus, pois a perfeição de Deus é inescrutável e, portanto, incompreensível. Então, ao tratar do conhecimento de Deus, há 3 perguntas básicas a se fazer. A primeira é: Deus pode ser conhecido? A segunda pergunta: como? E a terceira: se Deus pode ser conhecido, como os homens o percebem corretamente? Então, Deus pode ser conhecido. A Bíblia ensina que Deus pode ser conhecido. Ela, na verdade, é um repositório de verdadeiros ensinamentos sobre Deus. Ensina que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu único Filho. Já o Salmo 76, no primeiro verso, diz: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Isaías 11:9 diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, ou da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O apóstolo Pedro, ele diz em 2 Pedro 3:18, né? Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não significa que os cristãos possam saber tudo o que é verdade acerca de Deus. Eles não podem compreender Deus, isso é, conhecê-lo completa e integralmente. Em vez disso, eles o apreendem, né, parcialmente, na medida em que ele se revelou a eles. Então, baseia-se em um conhecimento parcial que é encontrado na palavra de Deus. Até o apóstolo João comentou sobre o que Jesus fez quando andou na terra e disse: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21:25, né? Deus não pode ser compreendido no sentido de ser totalmente entendido. E ele é incompreensível, né? Deus, ele não tem limites. E nesse sentido, o infinito não pode ser limitado de forma alguma. Então, em primeiro lugar, é necessário entender que Deus é incompreensível em sua essência e em sua existência. Mas ele achou por bem se revelar ao ser humano de forma suficiente para conduzi-lo à salvação e para que conheça o seu caráter. As pessoas conhecem aquilo que Deus lhes mostra em parte e só podem compreender pedaços de seu caráter conforme revelado na sua
na sua vontade expressa na Escritura, na palavra. Então o cristão não tem capacidade, ele não é capaz, né, de ir além disso. Mas tudo quanto Deus mostrou na sua palavra, sem contradição, eles podem crer e conhecer. Eles de fato adoram o Deus invisível que habita em luz inacessível. Então a mente cristã é limitada. Mentes, tanto de homens quanto de anjos, não são infinitas. Não são mentes ilimitadas. Tem limitações. Basta considerar o desafio que é memorizar o nome de todos os presidentes dos Estados Unidos ou do Brasil, ou todos os reis da Inglaterra, ou resolver problemas de matemática avançada com álgebra ou frações, ou mesmo matemática complexa. Aprender sempre é difícil. E a memorização dá trabalho, né? Desse modo, o Deus infinito é inconcebível e incompreensível para a mente limitada. As pessoas não conseguem formar uma imagem completa dele em suas mentes, o que, por sua vez, é proibido, segundo o segundo mandamento, dada a natureza de Deus. Ou seja, não criar uma imagem, você não pode imaginar Deus a partir não do que a Bíblia diz, mas a partir do que a gente vê que isso é muito comum, né? Eu acredito, eu não consigo conceber um Deus. Para mim, Deus é um ser de amor que nunca faria isso ou aquilo, é um ser assim, assado. Isso é a quebra do segundo mandamento, né? Você não pode ter uma imagem de Deus, nem é uma imagem que você cria aqui, né, com as mãos, mas qualquer imagem que você criasse fora, primeiro você criou na sua mente, né? Então, você não pode imaginar Deus de forma nenhuma. Você só pode apreender o que ele revelou em sua palavra. Né? Então, os homens não devem fazer imagens, pois não podem representar Deus de forma nenhuma. E seu verdadeiro ser não pode ser capturado por algo limitado em sua totalidade, seja numa estátua, numa figura ou numa imaginação na nossa mente. Qualquer coisa aquém de uma manifestação visível completa de Deus em todos os seus atributos e glória é considerada idolatria. Qualquer ideia que você conceba de Deus, que não é o que a Bíblia expressou, mas é o que você mesmo pensa, então é idolatria, porque certamente esse ser que você está imaginando não é Deus. E você está chamando ele de Deus. É por isso que o segundo mandamento se mantém como está, proibindo a idolatria e sustentando, não é, como nós nos relacionamos com Deus. Os homens não têm habilidade ao ponto de referência para formular uma representação total de Deus em sua mente, em seus pensamentos. Somente Deus pode fazer isso de si mesmo. Só Deus pode ter a exata imagem do que Ele é infinitamente na mente. Somente Deus o fez em sua totalidade na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, 6 e Colossenses 2, 9. Então surge a pergunta, como as pessoas conhecem a Deus? Como a mente delas formula a ideia de Deus? Como elas o percebem? Alguns respondem isso por meio da negação. Outras palavras dizem, Deus é infinito, isso é, ele não é finito. Paulo presumiu isso ao se dirigir aos atenienses em Atos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Ele não é como essas coisas. Deus não se comunicou a seres humanos por declarações totalmente positivas que abranjam tudo. Ele revelou partes de si mesmo às pessoas, apenas aquilo que elas podem apreender. Ele é santo, é justo, é amoroso, etc. Correspondendo a algo que elas são capazes de entender. Em parte elas podem possuir algo disso, em outras partes não podem. Esse tipo de comunicação é chamada de
antropomorfismo, né? Ou seja, Deus se comunica em termos humanos, usando linguagem humana, com objetos e ideias familiares a nós humanos, para que as pessoas possam apreender o que lhes é possível perceber. Essa comunicação de Deus aos homens foi dada, por fim, em dois lugares. Um é limitado, o outro é ilimitado. O primeiro é nos escritos da palavra de Deus, a Bíblia, onde há uma quantidade limitada de informações. Ela contém apenas um número finito de palavras. Em segundo lugar, nós temos a manifestação infinita de Deus no Logos de Deus, ou a palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que é a palavra viva. Sendo Deus, é infinito em glória. Não é? Então, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Então a Bíblia, a revelação divina de Deus, dá ao homem um conhecimento real. Não é? Ela ensina o que é Deus, o que é pecado, o que é a lei, Cristo, o plano de salvação, o estado da alma após a morte, etc, etc, etc. O conhecimento que nós recebemos da Bíblia é real, no sentido de que as ideias que nós adquirimos das Escrituras nos ajudam a formar concepções verdadeiras a respeito da realidade de Deus e de suas obras, seu propósito. Então, Deus e Cristo, santidade e pecado, céu e inferno são realmente o que a Bíblia diz que são. E não são contraditórios. São verdadeiros, lógicos e racionais. Então, ao comunicar a verdade ao leitor da Bíblia, os seres humanos formam ideias sobre Deus com base nessas verdades. E se pensam os pensamentos de Deus depois dele e o fazem da maneira correta, com a aplicação correta desse conhecimento ao coração, o que é importante, a gente viu que os amigos de Jó conheciam algo certo, mas aplicavam errado. Eles passam, quando o homem faz isso corretamente, a conhecer a Deus. Aquilo que cada pessoa sabe ou não sabe sobre as Escrituras define o que ela sabe ou não sabe sobre Deus. Esse é um princípio muito simples que os cristãos frequentemente se esquecem. O que alguém sabe determina como essa pessoa servirá a Deus. Quando a Bíblia define Deus, isso significa que os humanos são capazes de formular uma concepção de Deus que existe em suas mentes, representada pela verdade da palavra. Então, a melhor definição se encontra, por exemplo, na Confissão de Fé de Westminster, né, de 1647. Ela diz assim: há um só e único Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em seu ser e perfeição. Uma essência espiritual puríssima, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, voluntarioso e absoluto, que realiza todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória, amorosíssimo, misericordioso, piedoso, longânimo, cheio de bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que galardoa aqueles que o buscam diligentemente. E, no entanto, justíssimo e terrível em seus juízos, que odeia todo o pecado e que de modo algum inocentará o culpado. Há muito a se explorar nesse texto, nessa definição, né? Mas para fins de entendimento de Deus, a gente deve saber que Ele se revelou ao seu povo e que eles podem conhecer coisas verdadeiras a seu respeito. Eles nunca, em momento algum, conhecerão tudo a respeito dele, de Deus, mas podem para sempre conhecer alguma coisa sobre Deus e eternamente só vão conhecer alguma coisa sobre Ele. Né? E essas coisas comunicadas aos seres humanos acerca dele estão sempre cercadas de ideias relacionais, não é? Dentro do arcabouço de salvação e redenção em Jesus Cristo. Então Deus, Ele comunica a verdade sobre si mesmo por meio
de alianças, através da palavra viva. Então, quando os seres humanos buscam entender o caráter de Deus, eles veem que ele de fato tem uma existência real. E parte dessa existência, conforme os humanos entendem, é que Deus tem uma série de atributos que são, de fato, completamente e de maneira limitada, incompreensíveis. Esses atributos descrevem sua essência, são descrições do seu ser. Deus é, em sua natureza, uma substância, uma essência, que possui certas qualidades. Essas qualidades têm nomes bíblicos, porque são reveladas na Bíblia e descrevem quem ele é e o que ele faz. Ele é infinito, eterno, invisível, imutável, por exemplo. Esses e outros aspectos do que o ser humano pode conhecer sobre Deus são o que chamamos de seus atributos divinos, ou perfeições divinas. Esses termos podem ser usados de forma intercambiável, né? Zophar, ele disse corretamente, em tom retórico, que Deus não pode ser descoberto em toda a sua extensão de suas maravilhosas perfeições. Então, a extensão do seu caráter jamais pode ser completamente sondada. Ele é incompreensível nos seus limites mais extremos. Mas, à medida que Deus revela esses atributos ou qualidades ao seu povo, eles são essenciais à natureza do ser divino de Deus e são necessários para a visão que a igreja, os verdadeiros filhos de Deus, têm de quem Deus é. Então, sem conhecer quem Deus é, como os cristãos o adorariam, ou o adorarão e o louvarão como ele deseja ser adorado e louvado, em espírito e em verdade. Alguns dos atributos de Deus pertencem apenas a Deus. Outros atributos de Deus são compartilhados em medida limitada pelo ser humano, por anjos. Por exemplo, Deus é infinito, eterno e incompreensível. Somente Deus possui esses tipos de qualidades e muitas outras. Deus também é santo, amoroso e justo. Os seres humanos e os anjos podem ser santos, amorosos e justos, de uma maneira muito mais limitada, né? Então, os seres humanos compartilham dessas qualidades porque foram criados à imagem de Deus, como está em Gênesis 2. E a igreja também pode classificar esses atributos de Deus entre aqueles referentes à sua essência, como a infinidade, né, ao seu intelecto, como conhecimento e sabedoria, e a sua vontade, como a justiça. Então, a gente depois quer considerar essas coisas, né? Deus, ele é incompreensível, não é? Porque, como disse Samuel Hopkins, por exemplo, se há um Deus revestido de perfeição infinita, ele deve ser incompreensível. Deus pode ser conhecido, mas isso não significa que ele possa ser perfeitamente conhecido, perfeitamente compreendido. Porque compreender algo é ter conhecimento completo e exaustivo daquilo, né? É entender sua natureza e todas as relações que mantém com tudo mais. Então, frequentemente, as pessoas tropeçam na ideia de que, se Deus pode ser conhecido, então ele não pode ser Deus. Mas isso é um grande erro, né? Deus pode ser conhecido, mas não pode ser conhecido ilimitadamente por seres humanos finitos. Os seres humanos não possuem capacidade de compreender nada em sua totalidade. Eles apenas entendem ou percebem as coisas em parte, mesmo as coisas mais simples, não é? Como um certo teólogo de Westminster, né, um dos divinos, né, porque os membros da Assembleia de Westminster são chamados de divinos, acho que é Francis Chanel, não é? Ele diz: em Deus, este Deus incompreensível, que é de si mesmo e para si mesmo, não pode ser conhecido por suas criaturas, senão na medida em que ele se agrada em se revelar a elas. Então observe esse ponto, porque ele é muito importante. Deus se agrada em se revelar ao seu povo, porém eles o conhecem de maneira limitada. Não seria muito estranho que os seres humanos conseguissem descobrir Deus em sua totalidade? Não é? Deus está além da possibilidade de ser descoberto. Então eles não podem compreender o Todo-Poderoso em perfeição, é o que o livro de Jó estava dizendo.
Eles não conhecem a essência profunda, nem os atributos de nada. Não é só de Deus, muito menos de Deus. Esse tipo de conhecimento pertence apenas a Deus, até das coisas, não é? Deus não pode ser plenamente compreendido. Nenhum humano pode ter conhecimento completo ou exaustivo de qualquer objeto, não é? Então, imagine como é absurdo quando as pessoas começam a dizer: eu não consigo compreender Deus. Não é? Um absurdo. Não é? É óbvio que a pessoa criou uma imagem, um falso Deus. Então, nenhum humano pode ter conhecimento completo ou exaustivo de nada, muito menos de Deus. Pense em uma única célula. Dentro do citoplasma, os principais componentes e estruturas celulares incluem nucleolo, depois núcleo e ribossomo, vesícula, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi, citoesqueleto, retículo endoplasmático liso, mitocôndria, vacúolo, citosol, lisossomo e centríolo. Aqui eu acho que eu falei 13 coisas numa célula. Os livros de ciência contam várias coisas sobre essas células únicas, sobre cada uma dessas coisas. Então parece que a gente sabe muito, não é? Até mais nessa era de internet a gente acha que sabe muito. Mas é apenas uma criatura unicelular e nós temos muita dificuldade de conhecer. Então, quanto pode haver para saber sobre ela? E quanto a saber como ela existe no espaço? Ou como seria a existência dela em uma galáxia distante daqui, não é? Num planeta habitável, em uma nave que se aproximasse do Sol, ou em um vulcão prestes a entrar em erupção. Há possibilidades infinitas sobre como um organismo unicelular reagiria, viveria, morreria em meio a inúmeras situações. Nenhum ser humano sabe tudo, nem sobre algo unicelular. E o que dizer do Deus infinito? Não é? Então, a mente imperfeita e limitada do cristão não pode ter uma compreensão perfeita e limitada da natureza de Deus, nem mesmo conforme descrita na palavra de Deus. Isso não significa, e isso é o mais importante, que eles não tenham noção de quem Deus é ou do que Ele faz. Deus é incompreensível, mas isso não significa que seja incognoscível. As pessoas não conseguem entender completamente a si mesmas, ou sequer um organismo unicelular, muito menos Deus em suas perfeições mais profundas. Então, ouça os cientistas quando são sinceros. Eles dizem: não fazemos ideia de como o cérebro realmente funciona. Não fazemos ideia de por que tal coisa existe no espaço. Não fazemos ideia de por que as árvores fazem isso em tal clima. Não fazemos ideia de por que o Sol faz isso ou aquilo em determinado momento. Não fazemos ideia. E é por isso que a gente continua estudando essas coisas indefinidamente. Eles dizem isso o tempo todo. A ciência, ela pode traçar muitos caminhos bons e proporcionar grandes avanços tecnológicos, todos úteis à humanidade. Mas tudo que ela oferece são palpites baseados no que se conhece no momento, mas que amanhã a gente pode descobrir que não era nada daquilo. Então, é um esforço fraco do homem para entender o mundo ao seu redor, meramente por observação. Os homens não têm capacidade, jamais, de compreender completamente a si mesmos, ou mesmo uma pedra, se considerarmos cada relação que cada parte da sua constituição tem com todo o resto do universo. Então, os homens não têm ideia de nada disso plenamente. E o que os cristãos dirão de Deus, uma vez que os cristãos não podem entender perfeitamente o Deus Todo-Poderoso em sua causa e fim últimos, já que Deus não tem fim
e não pode ser enumerado, né? Desse modo, o conhecimento que temos de Deus sempre é parcial. Deve haver uma grande diferença na mente do cristão entre coisas ininteligíveis, que não fazem sentido, e coisas incompreensíveis, que não podem ser totalmente conhecidas, mas elas são lógicas e fazem sentido. Então há uma enorme diferença aí. Coisas ininteligíveis, irracionais, não existem. Círculos quadrados não existem. O Deus incompreensível pode ser conhecido, embora não completamente. Então os cristãos sabem pela Bíblia que Deus conhece, sente, ama, age, etc. Mas não conhece a profundidade das suas ações, do seu conhecimento, da sua mente, etc. De forma completa. Eles o conhecem imperfeitamente. No entanto, esse conhecimento que tem de Deus, conforme é revelado e declarado na Bíblia, na medida em que pode ser alcançado, é um conhecimento verdadeiro. Então, é dito, grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Salmo 145:3. Já Paulo, ele diz, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, né? E quão inescrutáveis os seus caminhos. E olha que esse é o homem que mais conheceu Deus, né? Romanos 11:73. John Owen, o maior dos puritanos, ali comenta corretamente que os homens devem se contentar em ficar na margem e admirar as obras de Deus. Mas quanto à sua beleza e excelência, não podem sondá-las. Isofar, ele discorre sobre isso em Jó 11, de 7 a 12. Então os cristãos confessam que Deus é o ser incompreensível, mas também, por outro lado, que algumas coisas sobre Deus podem ser conhecidas e que esse conhecimento dele, nessa medida, é absolutamente necessário para a salvação. Você não pode ser salvo por um Deus desconhecido. Então, o Cristo de Deus ensinou isso. Aqueles escritores das Escrituras conduzidos pelo Espírito Santo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, os profetas, os apóstolos, os evangelistas, escreveram com dois propósitos: comunicar o conhecimento de quem Deus é e o conhecimento do Cristo que ele enviou. Isso reconhece a força dessa pergunta de Zofar. Porventura, perscrutando, poderás achar a Deus? Poderás achar o Todo-Poderoso até a perfeição? Em Jó 11:7. Então, como o cristão vai responder a Isaías? A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que comparareis? Isaías 40:18. E ao mesmo tempo, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Conforme consideramos até aqui, não é? A gente vê que, ao mesmo tempo, ele é incompreensível e conhecê-lo é a vida eterna, não é? Na medida do que ele se revela e das capacidades que ele nos dá, auxiliada pelo seu Espírito, para conhecê-lo agora e na eternidade. E se alega no fato de que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 5:20. Deus é incompreensível e ao mesmo tempo ele é cognoscível. Os pais da igreja chamavam o Deus invisível de um ser ingênito, sem nome, eterno, incompreensível e imutável. Martinho Lutero fala repetidamente de Deus como o Deus obsconditus, o Deus oculto, em distinção a ele como Deus revelatus, o Deus revelado, lá nos seus escritos. Né? João Calvino, por exemplo, ele disse: Deus, na profundidade do seu ser, está além da investigação. Sua essência é incompreensível, de modo que sua divindade escapa inteiramente a todos os sentidos humanos. Porém, eles jamais negaram que o homem pode aprender algo sobre a natureza de Deus a partir da criação, mas sustentam que ele só
pode adquirir um conhecimento verdadeiro de Deus a partir da revelação especial, que é a Bíblia, o sola Escritura, sob a influência iluminadora do Espírito Santo. Senão, nem isso. Não é? Então, Deus é incompreensível. Suas perfeições não podem ser plenamente conhecidas por qualquer criatura, homem ou anjo. As melhores criaturas, mesmo em seu estado perfeito, não podem conceber nem descrever completamente a glória incompreensível de Deus. Não é de se admirar que os anjos no céu cubram os olhos enquanto clamam santo, 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 em Isaías 6, a respeito da entronização de Cristo, que é quem está ali. Eles entendem algumas coisas, eles sabem que Ele é santo e agem com humildade cobrindo os seus rostos, porque esse conhecimento é verdadeiro. Todavia, mesmo aquilo que compreendem em sua humildade não pode ser sondado ou perscrutado, nem mesmo uma gota da extensão de quem Deus é em sua glória completa, um ínfimo, um átomo. Então Deus é inexaurivelmente perfeito. Jó 11:7. Nada lhe falta em sua essência que seja necessário para ele ser perfeito. E considere o ponto principal do conhecimento salvífico, que é conhecer a Deus. Esse é o primeiro ponto da salvação, o que leva as pessoas a refletirem sobre tudo isso em admiração, porque não podem descobri-lo em sua totalidade. Quando Deus se descreve ao seu povo em seu nome, ele diz a Moisés que é o grande eu sou, Êxodo 3,14. Moisés queria saber quem o estava enviando, o que devia dizer ao povo. Há muito em um nome. A forma das palavras mostra quão incompreensível Deus é. Você pode dizer ao povo que o grande eu sou o enviou. É um nome maravilhoso, é um nome incompreensível. Ele está dizendo, perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso. Juízes 13:18. Então, mesmo essa afirmação simples, ele não é perfeitamente compreendido. As pessoas dizem, eu sou, você é. Tudo tem existência. Mas quando essa declaração é ampliada a Deus, ou aplicada a Deus, eu sou o que sou, ela se torna ilimitada em sua contemplação e incompreensível em sua natureza. Ninguém jamais viu a Deus, como diz as Escrituras. Não apenas com os olhos, mas nem com a mente e o coração. Ele é totalmente o Deus invisível, que ninguém viu com os olhos, com a mente e o coração em sua totalidade. O coração ou o entendimento não podem conhecê-lo perfeitamente, pois a mente do homem não pode compreender as profundezas de quem e o que Deus é, o qual é incompreensível. Tem um puritano chamado Wilhelmus Abrikel, ele disse, se alguém dissesse, isso está muito além de mim, não posso compreender, eu responderia, Deus é compreensível. Então Deus é cognoscível. As Escrituras estão repletas de coisas para se conhecer sobre Deus em sua condescendência e em sua aliança. John Knox, um dos grandes reformadores com Calvino, disse, com quanta sobriedade devemos contemplar e olhar esse mistério incompreensível de nossa redenção. Isso significa que Deus pode ser conhecido. Então considere a infinita condescendência e amor de Cristo em seus convites e chamados às pessoas para que venham a Ele em busca de vida, libertação, misericórdia, graça, paz e salvação eterna na sua aliança. Por exemplo, em Mateus 11:29. Então a missão do Filho do Homem é claramente vista em sua condescendência para salvar. Ele vem para encontrar suas ovelhas, aqueles que o Pai deu ele na eternidade, e salvá-las. Ele vem para lhes dar vida abundante. João 10:10. Então Jesus ensinou que o Filho do Homem condescende em resgatar seu povo, não para uma solução temporária, mas para a vida eterna.
e mais abundante que uma criatura possa experimentar. Então, a queda trouxe a humanidade a um estado de pecado e miséria, de modo que as pessoas são incapazes de se aproximar da santidade de Deus sem algum tipo de condescendência de Deus para salvá-las. Como a gente pode ver a queda ali em Gênesis 3. A queda tornou os homens tão ineptos e tão decaídos que eles já começam num estado em que lhes é impossível entender algo digno de confiança sobre Deus, a menos que Deus primeiro os ilumine pelo Espírito Santo. João 3, 1 a 10. É por isso que é absurdo as pessoas acharem que o seu livre-arbítrio pode compreender, fazer a escuridão se transformar em luz, e aí olhar, ver, amar o que ele odeia, que é a luz, deixar de odiar o que ele ama, que é o pecado, e então abraçar Cristo, e só aí a obra de Deus ser feita, a salvação ganhar, quando na verdade acontece tudo o oposto, né? Ele é iluminado, seus olhos são abertos, ele está morto e é ressuscitado. Então, o seu entendimento, obscurecido pelo pecado do homem, é inadequado em todos os sentidos para compreender qualquer coisa confiável sobre Deus. Uma vez que as pessoas são iluminadas pelo Espírito, como está em Efésios 1,18, e nascem de novo no reino do Filho do seu amor, ou no reino e na aliança de Deus, Cristo lhes envia uma grande medida do Espírito. Toda a sua bênção espiritual lançando luz nas trevas de suas mentes. Né? E o que eles passam a saber? Passam a conhecer Deus, Cristo, sua obra, sua morte, seu poder de salvar. Passam a ver sua completa inabilidade de fazer qualquer coisa boa no âmbito espiritual. Ou seja, o homem passa a ver o que era impossível antes, por causa do orgulho, né? Dele se encurvar, se vê a sua depravação total. Percebem sua necessidade de mais de Cristo e do seu Espírito. Continuam a se aproximar de Deus por meio da palavra, descobrindo e percebendo que Deus é incompreensível. Ao aceitarem essa realidade em sua caminhada cristã, por causa da obra do Espírito, o que acontece se não caírem em um assombro? Ó profundidade das riquezas. Eles começam a entender que o Senhor Jesus Cristo transcende infinitamente a capacidade de suas mentes. E então se alegram no fato de que Deus se dignou na aliança a falar com elas, ou com eles, por meio do Espírito na palavra, como se fosse uma espécie de linguagem de bebê, ou seja, uma acomodação ao seu entendimento. E ele lhes permite um vislumbre de si mesmo, uma centelha de glória divina, para que compreendam e façam sua existência nesse mundo ser tolerável, não até mesmo cheia de júbilo, né? Mais do que tolerável. Né? João 15, 11, 16, 24. Ele revela ao cristão que ele existe e mostra algo do seu poder salvífico por meio de Cristo. Então Deus é conhecido por meio de Jesus Cristo. Deus habita numa luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. Fora de Cristo, Deus está totalmente inacessível, mas ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para ser o grande exegeta da luz de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. Então ele não reteve isso para si mesmo. Ele se rebaixou a ponto de se mostrar aos homens caídos para que o povo de Deus, que o Pai deu a ele na eternidade, entendesse certas verdades necessárias sobre Deus como Pai e Redentor. É por isso que muitas pessoas sempre agradecem a Deus pelo que Ele fez, mas se esquecem de agradecer por quem Ele é. Cristo, como Filho eterno de Deus, igual em essência, poder e força, sabe muito bem como comunicar o que os seres humanos podem saber de Deus, tanto quanto ao que Ele é, quanto ao que Ele faz. Dessa forma, a Bíblia é especialmente importante, não é? Quando você sabe isso, você sabe que nada a não ser um solo escritura pode realmente guiar. E é a maneira como Deus nos guia, pois os cristãos sabem que Cristo o revelou, João 1,18, sendo Ele mesmo a palavra viva de Deus. Assim, embora os cristãos falem da natureza incompreensível de Deus, os seres humanos foram criados com a capacidade de entender a autorrevelação de Deus a eles na palavra de Deus. O que se pode fazer com essa ideia de que Deus é incompreensível?
Há razões práticas para se entender essa incompreensibilidade na sua própria vida, na minha própria vida. Então, a incompreensibilidade é o nosso conhecimento imperfeito, não é? E eles se colocam em destaque aqui. Nossas mentes são imperfeitas, sobrecarregadas pelo pecado e frequentemente temos concepções muito distorcidas de quem Deus é. Muitas vezes pegamos o que gostamos sobre Deus, desprezando o que não gostamos ou não queremos entender, ou achamos muito difícil de compreender. Mas o que sabemos sobre Ele, o que Ele revelou a nós deve ser conhecido. Porque é uma ordem de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:2. Essa é a característica de uma nova criatura. Devemos conhecer as coisas que Ele nos ensinou em sua palavra. Porque essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Deuteronômio 32:47. Então entender o que Ele revelou ao seu povo é a nossa vida. Não podemos escolher apenas o que nos convém. Charles Hodge, ele disse: portanto, mesmo que seja admitido não apenas que o Deus infinito é incompreensível e que nosso conhecimento dele é parcial e imperfeito, que há muito em Deus que não conhecemos de forma alguma e que aquilo que conhecemos de maneira muito imperfeita, não obstante, nosso conhecimento, até onde vai, é conhecimento verdadeiro. Flui das Escrituras e somente dela. Então, você gosta da doutrina da incompreensibilidade e de ter pensamentos elevados sobre Deus? Eu jamais adoraria um Deus que eu pudesse compreender. Imagine se você conseguisse entender completamente Deus. Eu disse que a gente não consegue compreender nenhuma célula completamente. Você seria tão grande quanto Ele, por assim dizer. Se Ele fosse limitado e você pudesse descobrir onde terminam seus limites, contar suas perfeições até o fim, que tipo de Deus seria esse? É óbvio, a gente já sabe, um ídolo. Seria limitado. Um Deus que pode ser compreendido por completo pela humanidade pecadora em todas as suas perfeições. É um falso Deus. Ele não pode ser compreendido nem pela humanidade redimida na eternidade, ou pelos anjos que jamais pecaram. Então, na prática, como ter pensamentos elevados sobre Deus sem nunca conseguir transcendê-lo? Como Ele é glorioso para você em sua elevada e sublime incompreensibilidade. Isso te deixa diariamente com maior profundidade das riquezas. É estranho, né? A gente vive uma época em que você vê muitos cristãos dizem assim: olha, Deus fala ainda hoje, mas quando eles estão falando isso, eles estão falando o nome da Bíblia. Não é? É como se eles tivessem esgotado a Bíblia. Não é? Algo totalmente impossível. Você morre sem conhecer Deus como devia conhecer, como revelado na Bíblia. Já Deus, como Ele realmente é em si mesmo, você não vai conseguir compreender nem na eternidade. Não é? Então, essa ideia de Deus ser incompreensível fundamenta o próprio culto. Ou seja, os nossos cultos são firmados no senso de maravilha e assombro da incompreensibilidade de Deus, de tal maneira que nós buscamos então com sede na palavra escrita tudo que pode ser conhecido dele. Ela é extremamente prática para você a cada semana. Quem é esse altíssimo e sublime ser de quem falamos? Na verdade, quão monótono você faz Deus parecer quando passa pelas rotinas semanais sem realmente pensar que está servindo aquele que é incompreensível. Então, se sentir entediado no culto, ou lendo a Bíblia entediado, orando entediado, ou meditando sobre Deus entediado, é pensar que você já entendeu tudo e que isso não traz mais nenhum assombro para você. Mas Cristo não disse a Manoá: meu nome é maravilhoso. Então, somente o nome dele, imagina o seu ser. E quanto a todos os seus atributos e obras. Como você se prepara, então, para... Eu estou gravando isso aqui no sábado, né? Como você se prepara para adorar esse Deus maravilhoso amanhã, no domingo? O Deus que adoramos é um Deus grande e glorioso. Grande é a sua glória em tua salvação. Salmo 21:5. Gloriosas e majestosas são as suas obras, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 111:3. Então,
o que você faz para se preparar a fim de vir e adorá-lo? Esse Deus que é incompreensível. Tratamos com tal majestade infinita, gloriosa e temível. É adequado que façamos uma preparação quando nos aproximamos dele. Não é? Deus é incompreensível. Não podemos compreender sua essência nem nos aproximar da luz da sua glória. Algum homem pode desvendar os segredos da providência de Deus. Você acha que já entendeu Deus? Pode descobrir o Todo-Poderoso em perfeição. Somos todos, eu diria, engolfados pelo brilho da sua glória, atordoados, incapazes de ver suas profundezas. Conseguimos apenas fagulhas de sua glória divina. Isso não lança um grande alerta sobre a forma como a adoração deve ser feita. Considere a adoração de Deus tão banal como os nossos dias, né? É uma corrupção, né? E Deus é um ser espiritual, invisível e incompreensível. E não pode ser representado por qualquer semelhança ou imagem em nossas mentes humanas. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu seja igual, diz o santo, né? Isaías 40, 25. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante a nada, não é? Muito menos a nós mesmos. Né? Se ele é tão elevado e incompreensível, e se nossos pensamentos não são tão altos a respeito dele, que linha pode medi-lo, quer de anjo ou de santos? Como os homens sonham em fazer isso? Né? Isso evidencia quão terrível e blasfema é uma adoração equivocada. Ele está acima de todas as criaturas. Não tem paralelo. Ele está acima de todos os seus pensamentos. Seu próprio nome, como o grande eu sou, transcende nossa concepção. Ele está além da pena do poeta e dos livros do escritor, além da expressão da língua, além da mente dos querubins e serafins e do arcanjo. É incompreensível pela mente e inexprimível pela língua humana ou angélica. Não é de admirar que seja tão arriscado até mesmo cantar sobre ele de qualquer maneira que não seja conforme sua palavra, a qual lhe atribui glória. Imaginar louvar a Deus conforme simplesmente a imaginação humana, é desonrá-lo. Então, você realmente sabe o que é melhor ao louvar a Deus, se Deus é incompreensível, então a segurança está em adorá-lo tão somente naquilo que ele revela em sua palavra, não é? E não conhece melhor o Altíssimo e o Sublime e aquilo que é perfeito e bom para um culto do que nós. Não é? Então, você percebe como a incompreensibilidade de Deus colore até mesmo o seu culto, sua oração diária, sua meditação, e afeta tudo o que você faz como cristão em dever diante dele. Então você se pergunta, o que a incompreensibilidade de Deus significa para mim? Significa vida e serviço eternos, amor sem fim e adoração para sempre. A incompreensibilidade e a mensagem do Evangelho também devem ser consideradas. Né? Lembre-se de que a incompreensibilidade de Deus não implica que Deus não possa ser conhecido. Por aquele tempo, exclamou Jesus, a Bíblia diz, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho, né, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, a partir do 25. O Filho revela a Deus. Ele pode ser conhecido. O que nos leva
destruindo raciocínios, como Paulo diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O nosso e todos os outros. É isso que é derrubar as fortalezas, que Paulo diz, 2 Coríntios 10, 5. Cristo se humilhou até nós para trazer boas novas do Evangelho, e seria muito sensato acolhê-las em sua simplicidade. Ele as trouxe assim para nós. Né? William Bates, outro puritano, faz uma observação muito prática quando esse texto de João 11, 7. Ele diz que os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos, e seus pensamentos estão muito acima dos nossos, assim como o céu está acima da terra. Rejeitar o que não podemos compreender não é apenas pecar contra a fé, mas contra a razão, que reconhece a si mesma como finita e incapaz de sondar o Todo-Poderoso até a perfeição. Em outras palavras, você não entende tudo que foi dito de uma só vez. Como poderia entender perfeitamente tudo o que Cristo ensinou? Mas rejeitar o que ele ensinou porque você não entende totalmente é pecado. Negligenciá-lo porque não compreende é pecado. É Cristo revelando Deus a você. Devemos esforçar para entendê-lo. Não há nada contraditório na palavra de Deus. E se existe algo que não entendemos, é por isso que temos os meios de graça para constantemente nos apresentarmos diante de Deus e entendê-lo melhor. É por isso que teremos não só aqui os meios de graça, né, mas teremos a eternidade no céu, que nunca terminará, pois Deus é ilimitado em sua natureza. E Cristo jamais se esgotará em nada que nos leve a conhecê-lo melhor. Ele é a fonte perpétua de bênção. Né? Não podemos conhecer a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo e da bênção do Espírito de Cristo, que ilumina as nossas mentes. Né? João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ele é a palavra, e seu Espírito lança a luz sobre ele, na palavra escrita, e ensina pela palavra que possamos saber a verdade sobre Deus. Você cuidadosamente junta essas verdades para entender o caráter de Deus. Deus é incompreensível a não ser pelo ensino de Jesus Cristo, pois ele, sendo o único Filho e em essência um com o Pai, o conhece perfeitamente e nos revela tudo de que precisamos saber a seu respeito. Então, leve isso a sério. Porque grande parte da cristandade hoje, né, tanto pastores quanto congregações, toma essas coisas como garantidas. Por isso a igreja contemporânea tem tão pouca influência. Ela é dirigida pelo pensamento do mundo, pelo humanismo secular. Deus já não é mais uma maravilha para eles. E por isso, ele não é uma maravilha para aqueles que observam e avaliam a igreja, porque a igreja não age como se ele fosse maravilhoso. Pelo contrário, age como se sua mente fosse muito, e a mente do homem, né, do humanismo secular, fosse muito grande. Né? Então, você sabia que todas as bênçãos que recebe são bênçãos incompreensíveis? Em todas as nossas porções de graça divina, o Espírito concede uma medida aos crentes, mas ela procede da natureza incompreensível de Deus e de suas bênçãos incompreensíveis. Então considere como Deus fala a você como crente. Você é cheio do conhecimento de Deus, cresce em graça, é cheio de Cristo, cheio do Espírito. Por que acha que Deus se expressa assim? Você poderia ser completamente cheio do Espírito, da essência de Deus? Não. Mas o objetivo desse tipo de expressão é mostrar que isso não tem fim e não pode ser esgotado em sua extensão mais completa ou distante. As bênçãos são infinitas do ponto de vista de Deus e devem ser consideradas assim por nós. Então são bênçãos incompreensíveis. Você sempre deverá buscar alturas maiores nessas bênçãos. Deve estar sempre admirado com a graça. Deve procurar e orar para que Deus o encha delas abundantemente. Sempre oramos por vós, diz Paulo, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o bem e todo o bom propósito
da sua bondade, segundo a Tessalonicenses 1:11. Né? Então a bondade de Deus é incompreensível em sua extensão. Você, por meio da busca, consegue descobrir a bondade de Deus em perfeição. Escolha qualquer atributo de Deus e preencha a lacuna. Consegue descobrir o amor de Deus até a perfeição e a santidade até a perfeição. Deus é comparado a uma fonte inesgotável e os santos são recipientes. Deus é um oceano infinito e pode seu recipiente conter o oceano infinito? Né? Vincent Alsop, ele disse, para que sejas perfeito em cada perfeição divina, conhecendo todas as coisas espirituais, o máximo que vos for possível. Essa é a nossa aspiração. Então, visto que há uma plenitude em Deus que não podemos compreender ou receber plenamente, mas ainda há algo dessa plenitude que podemos receber, a gente tão maravilhado se esforça por isso e ansiamos por isso. Deus tem misericórdia e bondade incompreensíveis para serem buscadas. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É uma das passagens dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia, Isaías 64. Né? Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles a eternidade e seremos salvos. É o versículo 5 do capítulo 64. Então, o texto descreve que o Senhor virá ao encontro de todos os que o buscam, que se alegram em sua adoração, praticando a justiça e se lembram do seu nome em seus caminhos e ordenanças. Então você se encontra com Deus, o qual se alegra naquele que pratica a justiça e se lembra dele em seus caminhos. Então, assim as bênçãos incompreensíveis aguardam aqueles que esperam em Deus e se lembram do seu nome em seu culto, em seus caminhos, em suas ordenanças, nos meses de graça. Então os adoradores sinceros de Deus em seu culto e em suas ordenanças não serão dispensados com mãos vazias, mas com seu cálice transbordando, né, de toda a plenitude de bênçãos incompreensíveis. Não apenas vida abundante, mas vida eterna, duradoura e incompreensível. E o que você faz com o amor incompreensível de Deus por você, demonstrado na redenção, na cruz de Cristo? Paulo ora em Efésios para que eles, juntamente com todos os santos, possam compreender isso. Efésios 3, 17 a 19. Você era um filho da ira e ele o transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Tal obra e poder são incompreensíveis, né? São inconcebíveis. É muito fácil entender que Deus odiou o ímpio Esaú, mas é impossível compreender que ele tem amado o enganador Jacó. Romanos 9. É um amor incompreensível. O puritano Samuel Willard, ele disse, o tempo é curto demais, só a eternidade será suficiente para contemplar um pouco mais dele. Esse amor é uma fonte que começou na eternidade e que corre até a eternidade. Ele nunca teve um início, nem jamais terá um fim. E de que maneira esse amor incompreensível de Deus deveria inflamar então nossos corações frios e congelados, com um fervor de amor por Ele. Como essa misericórdia incompreensível, esse poder incompreensível, essa liberdade incompreensível, escolha qualquer atributo, pode nos encher de zelo pelo serviço ao Senhor. O Deus que tem vida, que é a própria vida eterna, glorioso em tudo, e que é luz e verdade em si mesmo, habita em glória incompreensível e compartilha isso com você ao se inclinar para lhe mostrar um pouco da sua manifestação. Um lugar de tal glória deve ser inimaginavelmente feliz. A ideia de um cristão infeliz é uma contradição. E é para lá, né, que estamos levados até a perfeição do deleite no céu. E é lá que encontramos a eternidade da verdadeira felicidade. Procure então ser iluminado cada vez mais na contemplação de Deus, em cada momento com a Bíblia, em cada culto, cada oração e naquela luz sobrenatural divina. Contemple a Deus e busque compreender a palavra para ter pensamentos mais elevados sobre Ele,
sabendo que ele é incompreensível, mas cognoscível. Se esvazie de desejos pecaminosos e da conformidade com o mundo, pois o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Salmo 25, né? Então, venha a palavra, leia e a ouça, né? Ouça o que Deus comunica sobre si mesmo, receba isso como verdade e conclua e confesse que Deus é exatamente como ele se revela ser. E sempre considere esse Deus em Cristo, nunca fora dele. Traga Cristo para cada pensamento sobre Deus, cada contemplação do Deus incompreensível, porque Jesus lhe mostrará o Pai e só ele pode fazer isso. Então a luz do conhecimento da glória de Deus é encontrada só na face de Cristo. Né? 2 Coríntios 4:6. Porque fora de Cristo, Deus se manifesta como um terror incompreensível, um fogo consumidor incompreensível para o ímpio. E já que olhamos assim para Deus, a gente quer continuar olhando para as sublimidades do Deus incompreensível em sua trindade, que também, como Deus trino, que também é incompreensível, mas ele revelou muito disso para nós. E se Deus quiser, nós vamos olhar juntos e pensar juntos para adorarmos de maneira mais maravilhada, né? Uma profundidade assim, e nossas vidas serem transformadas de um grau de glória para outro grau de glória. Então, até a próxima. Que os irmãos fiquem com Deus. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira